E no vídeo de hoje eu quero repercutir um pouco mais essa informação que foi tratada no dia de ontem com uma bomba, que é esse interesse do Inter no Fred, ou esse suposto interesse do Inter no Fred. Mas o fato é que o Inter continua tentando e negocia com o nome de lotar aeroporto. E não é o Borré e muito menos é o Alário. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre essa situação, quero te falar também sobre a proposta que o Pedro Henrique recebeu do Al Riyad da Arábia Saudita e sobre o que o Inter pensa dessa proposta, se vai aceitar. Lembrando que é uma proposta com empréstimo, com opção de compra, ou seja, o Inter não receberia tanto dinheiro nesse momento, porém o Inter deixaria de pagar um vencimento que é muito alto do Pedro Henrique. Eu quero te explicar no vídeo de hoje e também quero te falar sobre, para mim, a principal contratação do Inter nesse momento, que é a de Fernando, jogador do Sevilha, que ontem fez uma despedida lá na Espanha, uma despedida muito legal que ele teve lá no Sevilha. Quero te explicar no vídeo de hoje, mas só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! E só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, já não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde e clica aqui no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional, e eu quero começar aqui conversando com vocês exatamente para falar sobre algumas negociações que vem acontecendo no Inter nesse momento. Eu quero te falar primeiramente sobre Pedro Henrique, atacante do Internacional, que nessa temporada diferente de 2022 perdeu muito espaço. O Pedro Henrique chega no Inter e logo conquista um espaço, é muito importante ali naquele jogo da Sul-Americana contra o Colo-Colo. Após isso também se torna titular com o Mano Menezes, mas nesse ano, tanto com o Mano Menezes tanto com o Eduardo Cudê, foi um jogador que perdeu espaço e até mesmo sofreu com uma lesão, né? Sofreu uma fratura no cotovelo ali, ele ficou fora por um mês. Quando retornou, até fez, né, nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, gol contra o Cuiabá, inclusive, diga-se de passagem, mas é um jogador que perdeu muito espaço. E agora ele tem uma proposta muito boa na mão dele, que é uma proposta do Al Riyad, da Arábia Saudita, que é treinado pelo Odair Hellmann, que ele é ex-treinador do Inter, que passou pelo Inter em 2017, 18 e 19. A proposta para o Inter é de empréstimo com opção de compra. Só que nesse empréstimo, o Al Riyad pagaria $200 mil ao Inter. Isso dá R$ 1 milhão. E além disso, ele iria com passe fixado. Não sei qual que é o valor de passe fixado, mas não deve passar de 1 a 2 milhões de dólares, que foi isso que o Inter pagou ao antigo clube, por exemplo, do Pedro Henrique. Mas, além disso, Pedro Henrique hoje tem um adendo. Porque o Inter paga hoje muito pro Pedro Henrique. Porque desde a última renovação de contrato dele, o Pedro Henrique agora recebe algo no Inter na casa de R$ 500 mil por mês. A gente tá falando de um salário de 500 mil mensais. A gente tá falando que o Borré, a gente tá falando, por exemplo, no caso do Lucas Alário, são jogadores que vão chegar ganhando, os dois juntos, quase, por exemplo, 2,5 milhões. Basicamente, o Borré vai ganhar 1,5 milhão e o Alário vai ganhar algo muito perto ali de 1 milhão por mês também. Então o Inter vai precisar cortar alguns jogadores do seu time. Óbvio, já saíram alguns, por exemplo, já saiu o Johnny, que ganhava ali seus 200 mil por mês, já saiu, por exemplo, o Rodrigo Moledo, já saiu o Jean Dias, que esse não recebia muito, já saiu o Estevão, também não recebia muito, mas enfim, ainda vai sair o Luiz Adriano, o Campanharo, o Nico Hernandes, né, o Carlos De Pena, o Kehler, ainda vão sair alguns jogadores que vão abaixar um pouco, né, a folha hoje do Internacional. Porém, o Inter nesse momento também vai abaixar e vai se dispensar de outros jogadores. No caso do Pedro Henrique, além do Inter abrir mão de, por exemplo, pagar esse salário alto para o jogador, o Inter também vai ganhar um certo valor com a contratação, né, de empréstimo. E o próprio Pedro Henrique recebeu essa proposta do Al Riyad com um triplo. Eles vão pagar lá para o Pedro Henrique 1,5 milhão por mês. Então, para eles, é uma baita de uma proposta e é uma negociação que está caminhando. O Inter, inclusive, já olha um substituto para o jogador para o banco de reservas e observa a situação do Fernando, que hoje está no Red Bull Salzburg da Áustria, jogador de 24 anos, passagens pelo Shakhtar Donetsk, jogou 3 Champions Leagues já, cria das categorias de base do Palmeiras, um belo jogador e com características bem parecidas também com a do Pedro Henrique. Outra situação que eu quero conversar com você é sobre Fernando, tá? Muito está se falando sobre a idade do Fernando, e sim, é uma idade alta, é um volante de 36 anos,
mas é um baita de um jogador e eu tenho certeza que o Fernando vai sobrar aqui no futebol brasileiro. O Fernando ele iniciou a sua carreira e sua trajetória no Vila Nova, aqui de Goiânia. E depois ele foi já para a Europa, ele passou pelo Porto de Portugal, jogou com Lúcio Gonçalves, auxiliar do técnico Eduardo Cudê, inclusive, no Porto, fez 235 jogos no Porto, jogou diversas Champions Leagues por lá, ganhou inclusive a Europa League pelo Porto e ele é ídolo no Porto. Pode perguntar para qualquer cara português que conhece, tu vai falar sobre o Fernando e vai te falar bem sobre esse jogador. Depois do Porto, ele vai para o Manchester City, que não era o do Guardiola. Ele pegou aquela troca do Pellegrini pro Guardiola. Ele fez 102 jogos pelo City, também jogou campeonato inglês, enfim, jogou, por exemplo, alguns jogos do Champions League, também foi titular por lá junto com o Fernandinho, e depois ele é vendido ao Galatasaray. Do Galatasaray também ele continua jogando Champions League e ele é vendido para o clube que ele está até hoje, que era o Sevilla da Espanha. No Sevilla ele faz 167 jogos, ganha 2 Europas League, é titular por lá, capitão e o camisa 5, primeiro volante da equipe, inclusive foi um dos, inclusive esteve na seleção da Europa League num dos anos que o Sevilla conquistou. Ontem foi feita uma homenagem para ele no estádio do Sevilla, no jogo de Sevilla contra o Atlético de Bilbao, uma baita da homenagem com as 2 taças que ele ganhou da Europa League, né, com inclusive o estádio inteiro lotado, com o Sérgio Ramos, que hoje é o zagueiro do Sevilla, que agora herda essa braçadeira de capitão que era do Fernando. Então um cara que sai muito por cima por lá, rescindiu o seu contrato e vai ser o novo reforço do Internacional num contrato de 2 anos, onde o Inter não tá pagando nada pela contratação desse jogador, e sim, é um jogador que eu tenho convicção que vai sobrar. Já tem inclusive passagens também pela seleção brasileira profissional, já chegou a ser convocado algumas vezes e é um baita de um primeiro volante, é um cara que além de sair para o jogo, ele tem aquela característica que faltava muito no time do Inter e tinha com o Gabriel, que é aquele volante de combatividade. Aquele cara que bate também, aquele cara que se precisar mas chegar um pouco mais forte, chega. Mas não é aquele volante caneludo, até por isso, né, explica o fato dele estar há mais de 10 anos quase já na Europa, tá bom? Outra situação que eu quero conversar também com você é sobre essa contratação de lotar aeroporto que tanto se fala nesses últimos dias. Diversos nomes já foram especulados. Se especulou o Oscar, se especulou agora o Fred, né? Eu já neguei ontem, fiz um vídeo ontem à tarde falando sobre essa situação. A informação, obviamente, foi trazida pela Rádio Guaíba, onde diz que o Inter tem interesse, negocia a contratação do Fred, mas eu também quero falar para vocês que eu confirmei com uma pessoa do Inter, com um dirigente importante do Inter, que não pode descartar totalmente essa possibilidade do Fred ser contratado, e aí ele me deu motivos, inclusive, ele está sendo titular lá no Fenerbahçe Turquia, o jogador tem contrato longo até 2027, é um cara que para o Inter tirar, só se tivesse algum aporte de algum investidor, e aí não faria muito sentido, porque o Fred hoje joga na posição do Arangues, e aí ou tu vai ter o Arangues e o Fred, e ainda tem o Bruno Henrique para esse tipo de função. Então se tu vai gastar todo esse dinheiro no Fred, gasta, por exemplo, num atacante, gasta num jogador de lado de campo, daqui a pouco gasta no lateral esquerdo, num zagueiro, mas não no jogador que tu já tem um cara muito bom na posição, que é o caso do Inter que tem, por exemplo, o Charles Arangues, tá bom? Mas o Inter sim está negociando e esse nome ainda não vazou, por incrível que pareça, não sei como que não vazou, mas ainda não vazou e eu acho que é uma contratação que o Inter vai deixar para metade do ano. O Inter vai tentar fechar um pré-contrato agora e em julho vai anunciar esse jogador. Algo parecido com o que foi o Ener Valencia, tá? Uma contratação que o Inter fechou em janeiro e anunciou, por exemplo, em julho. Mas é uma contratação e é um meio-campista que, segundo o que a gente tem dentro do estádio Beira-Rio, seria uma contratação, por exemplo, de lotar aeroporto, assim como foi do Valência, assim como, se confirmar, vai ser a do Borré, assim como esse já pode ter sido anunciado, mas o Alário também é uma possibilidade, né, de lotar aeroporto, não do mesmo nível do Borré e do Valência, mas também é um jogador campeão da Libertadores, Rei da América, 8 anos de Europa, também é um jogador que chega com uma envergadura muito interessante no Inter. Mas, inclusive, deixa aqui nos comentários qual o nome que tu acharia que pode ser essa contratação que o Inter segue tentando e negociando dentro dos bastidores que ainda não foi vazada, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!